Igreja, vasos de barro cheios de um tesouro inexcedível. Expressão que está ali em 2 Coríntios, capítulo 4, aliás, no capítulo 3, esta expressão que nós vamos tratar aqui, mas quero ler os versículos 6 e 7, capítulo 4. Abra, portanto, a sua Bíblia e vamos ao texto básico, texto sobre o qual vamos nos debruçar neste momento. Diz assim: porque Deus que disse das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Que Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra, e que entendamos e possamos discernir o significado de sermos nós vasos de barro. Quando falamos de igreja, é preciso sempre lembrar: igreja não significa o endereço, não significa o CNPJ, não significa o espaço físico que se ocupa. A nossa tendência é confundir isto. Onde é que você vai neste domingo? Eu vou na igreja tal. E onde é que fica? Fica em tal lugar, assim, assim. Essa é a nossa tendência. Nós quase que nem refletimos sobre isso, quando igreja, na verdade, é reunião do povo de Deus, das pessoas regeneradas que experimentaram a salvação, né? E que se reúnem para adorar ao Senhor e para fazer discípulos, né? Aquilo que a gente chama função da igreja, que é adorar a Deus, é aquilo que é a missão da igreja, precípua, é de fato fazer discípulos. Então, quando falamos de igreja, estamos tratando de Josué, Eusi, Jane, estamos falando de Marco, estamos falando do povo de Deus que aqui se congrega. Lembrando que a palavra traduzida por igreja no Novo Testamento, eclesia, né? Esta expressão é a junção, portanto, de ek, que é uma preposição, um sufixo. Ek significa para fora de. E eclesia vem do termo kaleo, que é chamar. Então, os chamados para fora de. O termo era usado antes do Novo Testamento, antes da igreja nascente, era usado no mundo grego. O que significava eclesia? Era a assembleia, era a congregação que se reunia, mas eles não se reuniam num espaço fechado, eles se reuniam fora. Então eles eram chamados para fora de casa, para ali então se reunirem, tomarem as decisões sobre a polis, para fazer política, política no bom sentido, né? Porque isso é política, é tratar dos interesses da polis. Polis é cidade. Portanto, a eclesia era esta reunião. E quando ela é adotada e abraçada pelo povo de Deus, ela tem e ganha um novo significado. São os chamados para fora do mundo, mundo como sociedade sem Deus, mundo como sociedade alienada dos propósitos e da vontade de Deus. Então nós somos chamados para fora deste mundo para viver, de fato, reunidos, congregados, adorando a Deus e também cumprindo a nossa missão. E aí a gente se pergunta: qual é a missão da igreja? Qual é o seu propósito neste mundo? Qual é a razão de existir da igreja? Mencionei que a função da igreja é adorar a Deus, a missão da igreja é fazer discípulos, mas para que a igreja possa adorar a Deus de forma digna, em espírito e em verdade, e para que a igreja faça discípulos, ela precisa ser, cada um de nós precisa ser um vaso como de barro nas mãos do oleiro, um vaso cheio de um tesouro
inexcedível, né? Insuperável. Esse é o sentido. O que isso quer dizer? O que Paulo queria dizer com estas expressões que estão aqui no capítulo 3, capítulo 4 de 2 Coríntios? Vamos pensar rapidamente sobre alguns sentidos, algumas verdades que Paulo aqui nos traz. A primeira delas é esta: a igreja existe para refletir como um espelho a glória do Senhor. Igreja, cada um de nós. Eu existo para isso, aqui neste mundo. Olha aí o que diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Deixa eu só mencionar o contexto disto que Paulo está falando. A Bíblia conta lá no Antigo Testamento que Moisés entrava na tenda do tabernáculo, ou quando subia ao monte, mas especialmente quando ele entrava na tenda do tabernáculo. A tenda do tabernáculo foi constituída, é o antecessor do templo, né? E a tenda então é colocada ali como local da revelação de Deus. Havia a ideia de que quando o servo de Deus, Moisés, entrava ali para receber instrução do Senhor e a revelação do Senhor, uma nuvem vinha e enchia aquele espaço. Vamos ver isso hoje à noite aqui. Então, Moisés, quando entrava e tinha aquele encontro com Deus, diz a Bíblia que o seu rosto brilhava. E ele então, ao sair da tenda, ele cobria o seu rosto com o véu. E Paulo descreve, dizendo que Moisés cobria o seu rosto com o véu, para que os filhos de Israel não vissem que aquela glória ia se dissipando. Na medida que Moisés saiu da tenda, a glória, o brilho ia desvanecendo. Então ele diz, para que os filhos de Israel não vissem que a glória estava saindo, indo embora, Moisés cobriu o seu rosto com o véu. E ele vai dizer, aqui nós temos o antigo pacto. Era assim, uma glória que se extinguia. Mas agora não. Nós temos uma glória que permanece. E aí ele vai dizer assim, mas todos nós com o rosto descoberto, não precisamos de um véu, porque a glória não é passageira, o brilho não é passageiro da presença de Deus, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então nós somos chamados como igreja, irmãos, para refletir como um espelho a glória do Senhor. O brilho do nosso rosto, o brilho que significa esta glória diante da sociedade, diante do mundo, não é o brilho nosso, é o brilho de Deus que se reflete em nós. Isso é importante percebermos. A doxa, que é a expressão grega para glória, é uma palavra muito forte, significa esplendor, brilho, magnificência, excelência, dignidade e majestade. É interessante que no Antigo Testamento a glória do homem, do ser humano, era ligada muitas vezes às riquezas. Diz a Bíblia que Jacó mostrou toda a sua glória, se referindo aos rebanhos, a toda a riqueza que tinha. A rainha de Sabá foi visitar Salomão e viu toda a sua glória. Verdade que as riquezas, mas ela viu algo também em Salomão, que era a sabedoria de Salomão. E isto foi evoluindo. Então a glória do homem não era apenas as riquezas que ele possuía, mas envolvia sobretudo a sua espiritualidade, a sua sabedoria, a sua conexão com Deus. E isto é então a ideia do reflexo da glória de Deus. A glória de Deus é a presença de Deus entre nós. E tudo que ela traz consigo de bênção, de favor, muitas vezes de juízo, claro, mas a presença de Deus em nós. Lembram de Moisés? Ele fez um pedido, está lá no livro de Êxodo. Ele disse, Senhor, mostre-me a tua glória. E então Deus responde para ele, olha,
eu vou fazer passar toda a minha bondade diante de você. E diz a Bíblia que Deus colocou Moisés ali numa fenda na rocha e cobriu com a mão, para que ele então passasse. E ele disse: você vai me ver pelas costas, mas a minha face você não vai poder ver, porque homem nenhum pode haver e viver. Então é muito interessante, porque a glória de Deus não é apenas a presença de Deus, a sua majestade, o seu brilho, mas é também toda a bondade, toda a misericórdia, todo o poder de Deus. Isto é a glória de Deus. Então, a igreja existe para refletir como um espelho a presença de Deus no mundo, a ação de Deus no mundo, o poder de Deus no mundo, atuando em nossas vidas, mas atuando também na vida de todo aquele que se aproxima de Deus. Olha o que diz o Salmo 97 sobre a ideia da glória de Deus. Preste bem atenção nesse Salmo 97. O Senhor reina, regozija-se a terra, nuvens e escuridão estão ao redor dele, os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e treme, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. O que acontece aqui? Nós temos a imagem de uma tempestade. Nos tempos antigos, o judeu ou o israelita, ao ver uma tempestade, eu ia até colocar aqui algumas nuvens estranhas que vão aparecendo pelo mundo, algumas delas trazem desespero às pessoas. O mundo está acabando, né? Algumas nuvens são bem estranhas. Recentemente apareceu uma nuvem que tinha um formato meio arredondado assim, e o pessoal começou a dizer: isso é alienígena, isso aí é ET que está vindo aqui, é um disco voador, né? Pois no passado eles não relacionavam estas nuvens de tempestades e os raios e os trovões com nenhum ET, com nenhum extraterrestre. Eles relacionavam com a manifestação da glória de Deus, os raios, os trovões, as tempestades. E aí que ele vai dizer: os céus anunciam a sua justiça, todos os povos veem a sua glória. Porque a glória não era apenas aquela manifestação visível, era também a justiça de Deus, a ação de Deus, o poder de Deus. Isto é a glória do Senhor. Paulo vai dizer aí no capítulo 3, versículo 10, ele diz: pois na verdade o que foi feito glorioso, no caso de Moisés, não o é em comparação com a glória inexcedível. Esta glória que é incomparável e insuperável. E o texto do capítulo 4, versículo 6 ainda vai dizer: porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sim, a igreja existe para refletir como espelho, não apenas a glória de Deus naquilo que ela é aparente, mas sobretudo naquilo que significa a justiça, a ação de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, tudo aquilo que reflete a ideia e a presença de Deus no mundo e entre nós. Segundo aspecto que eu trago para vocês é que é Deus quem faz brilhar a luz da sua glória em nossos corações. Não somos nós. Como eu disse no Antigo Testamento, a glória do homem estava ligada às suas riquezas, às suas conquistas. A rainha de Sabá não louvou a Deus. A rainha de Sabá, ao ver Salomão, louvou Salomão. Mas a glória de Salomão não era dele, porque a sabedoria lhe foi concedida por quem? Por Deus. Então é importante esta afirmação de Paulo, porque Deus que disse das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
O que é que significa esta manifestação deste brilho da glória de Deus? Significa, sobretudo, transformação. Há uma expressão muito linda que Davi, e a gente conhece a história de Davi, em vários textos estão aqui presentes, mas 2 Samuel 22, 29. Vamos ler juntos? Vamos lá? Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Talvez o rei que mais tenha reconhecido suas falhas tenha sido o rei Davi. Ele vai dizer no Salmo 51, contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Em pecado fui gerado pela minha mãe. Ou seja, se referindo àquele estado no qual todos nós nascemos, com tendência para o mal, infelizmente. Mas Davi aqui diz, ó Senhor, o Senhor é que ilumina as minhas trevas. Isto quer dizer que a luz da glória de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, tudo isso faz com que aquilo que em nós significa trevas, o desamor, o ódio, a intolerância, o pecado, de modo geral, tudo isso é iluminado pela presença de Deus em nós, pela glória de Deus que brilha em nós. É Ele que faz isso, não sou eu, não sou eu que sou capaz de vencer aquelas trevas que estão presentes muitas vezes na minha vida. Terceiro aspecto, o tesouro do conhecimento profundo da glória de Deus é fundado na experiência pessoal. Paulo fala aqui, ao relacionar, ao mencionar este brilho da glória de Deus, tudo isso que a gente tem mencionado aqui, ele diz, este tesouro está, entretanto, guardado em vasos de barro. Em vasos de barro. E ele menciona este tesouro como estando ligado com o conhecimento. Aqui é algo muito importante para a gente destacar, porque Deus que disse das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nosso coração, para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Como é que a gente conhece Deus? Pela face de Cristo, olhando para Jesus. Por isso ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Você quer saber como é que Deus age? Olhe para Jesus. Você quer ver como é que Deus enfrenta o pecado, como é que Ele trata o pecado? Olhe para Jesus. E veja nas suas ações e na sua vida como é que Ele se relacionou com o ser humano. Com misericórdia, mas obviamente também confrontando muitas vezes o pecado. Ora, é importante entender o que é este conhecimento, porque Jesus vai dizer, ou Oséias vai dizer, que nós devemos conhecer e continuar conhecendo ao nosso Deus. Você conhece a Deus? Você sabe como é que Ele age? Você sabe como é que Deus trata o ser humano? Olhe para Jesus, eu já mencionei. Então, o conhecimento de Deus é fundamental. Jesus vai dizer que o conhecimento de Deus é idêntico, sinônimo da vida eterna. Não é? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e ao teu Filho a quem enviaste. Ou seja, na eternidade nós vamos saber tudo o que temos, todas as nossas perguntas serão respondidas acerca de como Deus vê e age. Não é? Tinha um professor no seminário do norte-americano, ele foi pastor depois de muitos anos aqui em Brasília, né? Foi meu pastor inclusive, Raymond Kolb. E ele foi professor do seminário do norte, lá onde eu estudei, mas não foi meu professor, né? Mas foi professor, e tinha uma fama dele lá muito interessante. Quando um aluno fazia uma pergunta muito difícil para ele, teológica, né? Professor Kolb,
como é isso assim, assim? Como é que o senhor explica isso? Sobre o céu, enfim, como é que o senhor explica isso? E ele, quando não sabia, ele tinha uma resposta na ponta da língua. Ele disse, quando o irmão chegar na eternidade, pergunte a Deus. Né? Nós somos aqui limitados, nós não conhecemos tudo. Às vezes o pessoal me manda umas perguntas, me faz algumas perguntas teológicas, eu digo, gente, não sei. Nós somos limitados, mas nós podemos conhecer mais e mais. Sabe como? A palavra conhecimento é fundamental aqui. É a palavra gnosis, né? Que significa conhecimento, que vem de um outro verbo chamado gnosco. Gnosco, conhecimento, era um termo utilizado, inclusive, para a intimidade de um casal, de um homem e de uma mulher no casamento. Isso era chamado conhecer. Se lembram, por exemplo, e conheceu Adão a sua esposa e ela gerou um filho. Então, o sentido do conhecimento aqui, desta palavra, que vem da tradição judaica, tem a ver exatamente com esse conhecimento experiencial. Tem a ver com o conhecimento mais íntimo que é possível. Então, o que a Bíblia está nos ensinando aqui? O que Paulo está nos dizendo? Você quer conhecer a Deus? Experimente Deus. Você quer conhecer a Deus? Relacione-se com Deus. Não é possível conhecer a Deus, irmãos, pelos textos, nem mesmo a Bíblia. Você vai conhecer a Deus pela intimidade com Ele, pelo relacionamento com Ele diário, na oração, na leitura bíblica, é claro. É assim que se conhece a Deus. Eu fico impressionado às vezes que eu vejo as pessoas, quero fazer um curso teológico para saber mais sobre Deus. Não. Talvez até alguns teólogos que estudem demais comecem a distorcer quem é Deus. Então, eu conheço a Deus pela minha experiência pessoal com Ele, diária. Meu a sós com Deus, como a gente gostava de chamar antigamente aqui nos acampamentos, né? A gente tinha sempre o a sós com Deus nos acampamentos de juventude, de adolescentes. A gente sempre tinha aquele a sós com Deus. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, comece a ensinar para os seus filhinhos, né? Para as suas filhinhas, para os seus netos, comece a ensinar a ter um momento a sós com Deus. Eles precisam desse relacionamento pessoal com o Senhor. E não apenas aquele relacionamento formal de igreja, de culto, mas aquele relacionamento pessoal. Isto é um tesouro, como Paulo diz aqui. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele chama, portanto, isso de tesouro. Este tesouro habita em vasos de barro. E aqui é o principal dessa minha palavra nesta manhã. E eu já estou terminando. Esse tesouro de que fala Paulo, conhecimento experiencial, esse conhecimento íntimo de Deus, dos modos de Deus agir, este conhecimento que vem pela experiência é um tesouro magnífico, inexcedível, como ele diz, que está em vasos de barro para a glória de Deus. Este tesouro habita em vasos de barro. Quais são as características desta expressão, vaso de barro, que a gente poderia aqui identificar ou relacionar para dizer a Igreja Batista da Graça precisa ser este vaso que agregue, que faça habitar a glória inexcedível de Deus, o conhecimento de Deus, a experiência com Deus. Primeiro, vasos são vasos moldáveis
pelas mãos de Deus. Vimos isso domingo passado. O livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Primeiro aspecto é esse. Segunda característica, o que diz aí? Vasos frágeis. Quando a Bíblia fala de vasos de barro, tem esse sentido de vasos frágeis. Nós somos pessoas frágeis. Olha o que diz aí o texto de Jó, capítulo 33, versículo 6. Um dos amigos de Jó diz a ele assim: eis que diante de Deus sou como tu és, também eu sou formado de barro. Formado de barro. É a ideia da fragilidade humana. Terceiro aspecto, ou terceira característica. Como é que diz aí? Vasos simples, humildes. O que nós cantamos no início aqui, antes da mensagem? Eu, menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Eu, menor dos teus vasos. Esta consciência, irmãos, de humildade, de fragilidade, de sermos pequenos e não os melhores, não é? Paulo vai escrever aos Coríntios e dizer assim: olhem para vocês, não são muitos os poderosos no meio da igreja. Não são. Nós precisamos ter essa consciência da nossa limitação e da nossa fragilidade. Lamentações 4:2, Jeremias escrevendo: como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são renegados à condição de vasos de barro, obras das mãos de simples oleiro. Ele está chamando a atenção, portanto, à simplicidade que precisa caracterizar a vida da Igreja Batista da Graça, a vida de cada um de nós. Simplicidade e humildade, porque é assim que o poder de Deus se aperfeiçoa. Não é na fraqueza, não é no poder, não é de sermos poderosos, não é de sermos sabidões, não é de termos títulos. O poder de Deus se aperfeiçoa quando nós reconhecemos: sou fraco, sou frágil, sou o menor dos teus vasos, posso muito transbordar pelo teu poder. Amém? Terceiro ou quarto aspecto: vasos mais fortes. É porque vocês estão pensando no vaso fraco. Submissos. Romanos 9:21, pois o homem que trabalha com o barro tem o direito de fazer dele o que quiser. Paulo está falando de Deus como oleiro. Ele tem o direito de fazer o que quiser da minha vida. Submissão é uma característica do vaso. Depois vamos caminhando. O que mais? Vasos? Isso, livres para ser o que eles devem ser. 2 Coríntios capítulo 3, 17, este capítulo que estamos tratando, Paulo diz: o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, aí há liberdade. Mas é liberdade não para fazer o que quiser, não é liberdade para dizer o que quiser, não é liberdade para usar da violência, etc. Como às vezes tem se dado, digamos, a explicação do sentido de liberdade hoje na sociedade brasileira. Não, a Bíblia, quando fala de liberdade, é liberdade para ser o que Deus quer que eu seja. É liberdade porque eu não sou mais escravo do pecado. É liberdade porque eu não sou mais tendente a simplesmente agir conforme a minha natureza humana decaída. É liberdade para ser o que Deus quer que eu seja. É liberdade para realizar ou para ser realizada na minha vida aquilo que Deus planejou, aquilo que é o melhor para mim. Isto é vasos livres.
E último lugar, última característica, vasos poderosos. O tempo de hoje está se falando muito em empoderamento, empoderamento feminino, empoderamento do negro, empoderamento de não sei quem, etc, etc. Empoderamento espiritual. É isso que a gente precisa ver aqui. Esse texto me chamou muita atenção. João capítulo 9, versículo 6. Então, tendo Jesus dito essas palavras, cuspiu no chão, fez barro com saliva, e em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura poderosa, que curou a cegueira daquele homem. E aqui há obviamente um sentido espiritual muito profundo. Eu tive um colega no seminário que a certa altura perguntou ao professor: professor, qual era a constituição daquela saliva com aquele barro que Jesus fez e que curou o cego? O professor disse: não, rapaz, aquilo era simbólico apenas, não é? Você não vai procurar aí algum produto específico, enfim, uma característica, uma substância especial na saliva de Jesus. Não, ele era homem como nós. Não é isso que Jesus quer nos mostrar ali. É o barro que somos nós, humano, como Jesus era também, misturado aqui com a palavra, porque saliva está nas escrituras sempre ligada à palavra. Irmãos, a igreja como vaso de barro, cheia da palavra de Deus e da glória do Senhor, ela vai poder ver muitos milagres acontecendo na vida das pessoas que são tocadas por ela. Barro misturado com a palavra de Deus. Levítico 14:5 vai chamar vasos de barro sobre águas vivas. É capaz de até mesmo purificar aquele que era leproso e que foi curado. Esse é o contexto de Levítico capítulo 14, versículo 5. Para concluir, para que a excelência do poder transformador seja de Deus e não de nós, a igreja é chamada a reconhecer a sua característica como vaso de barro. Nós somos apenas vasos de barro e precisamos, como igreja, estar nas mãos de Deus. E é aí que nós vamos ver a ação de Deus agindo em cada um de nós. Capítulo 4, versículo 7, Paulo então diz, vamos juntos? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. A palavra excelência aqui traduz o grego hipérbole, não é? Hipérbole, é esse exagero, não é? Essa ideia. E a palavra poder aqui vocês conhecem bem, é o poder transformador, é o dinamis de Deus. Então, o que Paulo está nos dizendo aqui? É que o fato de sermos vasos nas mãos de Deus, vasos de barro, cheios do conhecimento da glória de Deus, revelada na face de Cristo, isso vai transformando, antes de tudo, a nossa própria vida, mas também transformando aqueles que nos cercam. Igreja, nós precisamos reconhecer que somos vasos de barro, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Concluo citando o versículo 6 numa tradução contemporânea, que diz: e isso começou quando Deus disse que a luz brilhe nas trevas, e nossa vida ficou cheia de luz quando vimos e compreendemos Deus pela face de Cristo, tudo belo e deslumbrante. Que haja luz em nossas vidas, que sejamos nós luz do Senhor, onde quer que estejamos, que a glória de Deus brilhe
na Igreja Batista da Graça, quando reunida, quando também espalhada, que a luz de Cristo e a glória de Deus brilhe através de cada um de nós. Deus nos abençoe. Amém.